Boa tarde, no Giro de Notícias desta terça-feira a gente fala sobre um caso que aconteceu em uma cidade maranhense, em Balsas. Um homem foi preso após divulgar imagens de nudez da ex-companheira. Ele também descumpriu a medida protetiva. A prisão foi em cumprimento da ordem judicial expedida pela 5ª Vara da Comarca de Balsas. O detido foi levado para a delegacia da cidade, onde prestou esclarecimentos sobre o caso e logo após foi encaminhado para o presídio. De acordo com a polícia, o detido teria descumprido a medida protetiva de urgência, como ainda suspeito de continuar ameaçando a vítima e divulgando imagens de nudez dela em redes sociais, principalmente em grupos de WhatsApp. Segundo o Código Penal, na Lei 13.718, é crime divulgar uma fotografia ou um vídeo com nudez ou cenas íntimas sem o consentimento da pessoa envolvida. Jornalista inglês e indigenista estão desaparecidos na Amazônia. O indígena Bruno Araújo Pereira, funcionário licenciado da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e o jornalista inglês Dom Philip estão desaparecidos há mais de 24 horas no Vale do Javari, no Amazonas. A informação foi confirmada pela União dos Povos Indígenas do Vale, na manhã de ontem, segunda-feira. Os dois haviam se deslocado com o objetivo de visitar a equipe de vigilância indígena, que se encontra próxima à localidade chamada Lago do Jaburu, para que o jornalista visitasse o local e fizesse algumas entrevistas. Segundo informações iniciais, o indigenista e o jornalista desapareceram quando faziam um trajeto entre a comunidade ribeirinha São Rafael até a cidade de Atalaia do Norte. O editor do jornal The Guardian, no qual Philip é colaborador, pediu que as buscas sejam céleres. Em suas redes, ele apelou às autoridades brasileiras para que iniciassem urgentemente a operação de busca. O desaparecimento causou uma enorme repercussão, mas em nota, o Comando Militar da Amazônia disse que, apesar de estar preparado para cumprir missão humanitária de busca e salvamento, como tem feito ao longo de sua história, as ações só serão iniciadas mediante acionamento da parte do escalão superior. Até o momento, a equipe não foi acionada e a busca pelos desaparecidos não foi iniciada. Mulher fica mais de 24 horas com barata presa no ouvido no Rio de Janeiro. Uma mulher ficou mais de um dia com uma barata no ouvido em Cabo Frio, após não conseguir atendimento para a remoção do inseto por falta de material na rede pública de saúde. Em relato nas redes, Aline Lopes conta que o bicho entrou no corpo dela por volta das 3h30 da madrugada. A remoção só ocorreu ontem pela manhã, às 10 horas, por um médico de uma clínica particular que ofereceu o procedimento gratuitamente após ver a repercussão do caso. De acordo com relatos nas redes sociais, Aline estava dormindo na madrugada após uma noite de trabalho quando sentiu a aproximação do inseto. Antes, ela bateu, mas estava dormindo. O desespero foi tanto que ela entrou no meu ouvido. Foram horas de agonia com ela me mordendo e mexendo, relatou Aline. Após a remoção, a paciente disse que está tomando medicamentos e que ainda está com o ouvido insensível. Na luta, eu consegui tirar essa barata do meu ouvido e agora é esperar as coisas melhorarem. A Anatel autoriza bloqueio de chamadas feitas por robôs. A Agência Nacional de Telecomunicações expediu medida cautelar para evitar o telemarketing abusivo, aquelas ligações realizadas por robôs, conhecidas por robocalls. O emprego de solução tecnológica para o disparo maciço de chamadas com duração de até 3 segundos. É considerado pela Anatel como uso inadequado dos serviços de telecomunicações. A Anatel determinou, por meio da cautela, que no prazo de 30 dias, as prestadoras de telefonia realizem o bloqueio de chamadas que utilizem números não atribuídos pela agência, numeração de linhas telefônicas irregulares, sejam elas originadas na própria rede ou provenientes de outras prestadoras. As operadoras e os usuários que não seguirem as determinações poderão ser multadas em até 50 milhões. A medida cautelar da ANEEL tem vigência de 3 meses. Entenda a proposta do governo federal para reduzir o ICMS dos combustíveis e compensar estados. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta segunda-feira uma proposta de acordo com os governos estaduais para reduzir a carga tributária sobre os combustíveis e, com isso, tentar frear a escalada da inflação no país. O acordo prevê, em linhas gerais, zerar o ICMS, o imposto que vai para os cofres estaduais sobre o diesel e gás de cozinha, reduzir o ICMS e zerar os impostos federais sobre a gasolina e o etanol e compensar os estados e o Distrito Federal por parte da perda de arrecadação.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou no mesmo pronunciamento que um eventual acordo terá prazo e valor definido. A ideia é manter essas regras em vigor até o dia 31 de dezembro deste ano e limitar o ressarcimento aos estados, em um valor a ser fixado entre 25 e 50 bilhões. Além da concordância dos estados, o acordo envolve a aprovação de 2 projetos pelo Congresso Nacional, incluindo uma proposta de emenda à Constituição que requer amplo apoio na Câmara e no Senado. O ressarcimento que o governo federal pretende oferecer em relação ao diesel e o gás de cozinha é parcial, limitado aos 17% do projeto de ICMS, ou seja, os estados têm que apoiar a aprovação pelo Congresso do teto de 17% para a alíquota. Assim, o estado cuja alíquota seja, por exemplo, de 17%, seria inteiramente compensado, mas outro no qual a alíquota seja 30% seria ressarcido somente até o limite de 17% e não em relação aos demais 13%. O aumento no valor dos combustíveis é um dos assuntos que mais tem causado dor de cabeça para o governo federal, para o presidente Bolsonaro, que caminha rumo a uma reeleição. Para os seus assessores, o valor alto do combustível é um dos principais motivos para a baixa popularidade do presidente. Para você ter uma ideia, hoje a taxa de ICMS no Maranhão é de 25%. Em alguns estados, ela chega até 30%. E por conta disso, muitos governadores são contra a proposta. Nosso Giro de Notícias fica por aqui e a gente se encontra amanhã.